Olá, irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira deste tempo pascal, desta oitava da Páscoa. Que nós possamos celebrar bem esse dia, que nós possamos meditar a palavra e também fazer o nosso encontro com Jesus. Obrigado você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Ligue para nós, 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado você que também nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. É sempre uma alegria poder levar a palavra até a sua casa, até o seu coração. Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de hoje, que é retirado de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. O texto diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Precisamos ter essa sensibilidade de conhecer ou reconhecer Jesus. É Jesus que se faz presença, é Jesus que se dá,
mas muitas vezes nós temos uma grande resistência para dizer: aqui está o Senhor. Assim como quando nós olhamos a palavra, quando nós lemos e meditamos, aqui está o Senhor. Assim como quando nós participamos da Eucaristia, na fração do pão, aqui está o Senhor. Assim também na nossa relação com as pessoas. Precisamos reconhecer: Jesus está vivo e está no meio de nós. Muitas vezes não temos esta sensibilidade e continuamos com o nosso coração frio, assim como aconteceu, citando o Evangelho de ontem, Maria Madalena, que num primeiro momento não reconheceu Jesus. Agora, os discípulos de Emaús, que não reconheceram que era o Senhor, ele caminhava com eles. Mas o que tem em comum esses dois evangelhos? Ambos, esses personagens caminhavam tristes. Eles estavam tristes, abatidos. Quem anda triste e abatido anda cabisbaixo. Não consegue contemplar, não consegue ver, não consegue erguer os olhos e ver que realmente era Jesus que estava ali junto deles. Mas precisamos fazer esta transição. Sair de uma realidade e agora partir para esta nova realidade que chamamos a ressurreição no Senhor. Quando Jesus, no Evangelho de hoje, pega os pães, quem servia aos visitantes? Sempre o dono da casa. Jesus que toma a iniciativa, toma os pães, abençoa e começa a entregar. Este é um gesto de Jesus. Ele é o mestre, ele é o dono da nossa casa, ele é o dono da nossa vida e assim precisamos olhar para Jesus como esse Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Vamos fazer esse exercício hoje também de procurar reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus que está vivo na palavra, na Eucaristia e no coração dos nossos irmãos e irmãs. Que cada um possa fazer essa experiência, mas ao mesmo tempo possa se dar a conhecer, para que o Senhor habite e assim nós possamos dizer a todo mundo: Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Deus Todo-Poderoso. Por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, abençoe os vossos trabalhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.